Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta aula de matemática. Ó, tá vendo corações subindo aqui? Ó, tô todo arrepiado aqui, só de falar no nome matemática. Deu para perceber aí, né, que o tanto que eu gosto dessa matéria e vou fazer todos vocês amarem isso, tá? Professor, eu não gosto de matemática, matemática é número, me confunde na minha cabeça. Meu amigo, minha amiga, você vai aprender a gostar da matemática. Você está me entendendo? Então você vai entender. É que eu não sei. O que nós vamos aprender hoje? Regra de 3, simples. É, bem isso. É, professor, eu já não sei. A regra de 3 eu já sei, já era. Meu amigo, vou simplificar a tua vida. Você aprende a regra de 3? Tá, a regra de 3 é aquela. Isso vezes isso, igual. Pô, hoje nós vamos desenvolver. Hoje eu vou passar para vocês alguns métodos, algumas dicas que vai ser chave, mas aquela chave que vai te fazer ganhar um tempo muito grande na hora do concurso, tá? E eu sei que vocês aí que tá prestando o primeiro concurso ou é concurseiro já há um tempo, você sabe que tempo é extremamente importante numa prova dessa, correto? Então, pessoal, voltando ao tema de hoje, a aula de regra de 3 simples, nós vamos pedir então para o nosso produtor montar aqui que nós vamos pegar algumas coisas aqui, ó. Vamos lá. Regra de 3 simples. O que nós vamos ter? Identificação, tá? Tipos de regras de 3 e resolução convencional. Ah, professor, como é que vai ser? Nós, primeiramente, antes de mais nada, nós devemos identificar o que podemos utilizar a regra de 3. Nós não podemos utilizá-la em tudo, mas uma grande parte de problemas é utilizada essa regra de 3. Beleza? Segundo passo, nós vamos ver os tipos de regra de 3. Beleza? E, por final, nós vamos estar resolvendo alguns exercícios. Peguei uns exercícios bem bacanas aí, bem legais para nós estarmos trabalhando e estar desenvolvendo essa matéria tão interessante. Vamos lá, então. Regra de 3 simples, a identificação. A regra de 3, pessoal, ela envolve somente 2 grandezas. Vocês estão me entendendo? Somente 2 grandezas. Por quê, professor? Somente 2, porque se for 3, ela vai ser a composta. Essa composta nós estaremos aprendendo na próxima aula. Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. Somente 2. Como que eu vou decifrar essas 2 grandezas? O que são, na verdade, essas 2 grandezas? Então aqui, ó, em física, somente as propriedades de um fenômeno, olha lá, vamos pegar aqui, deixa eu pegar um marca-texto bem bonitinho aqui para vocês, somente de um fenômeno, um corpo ou uma substância, somente as propriedades, vocês estão me entendendo? Então, nós podemos utilizar, primeiro nós vamos ter que entender, vamos ter que descobrir, identificar, na verdade, no problema da questão, os fenômenos, o corpo ou a substância, a propriedade delas, beleza? Vamos ao próximo quadro, então. Aqui nós temos a identificação. Quais são os tipos de grandeza, pessoal? Nós podemos estar pegando aqui essas grandezas em velocidade, que sempre vai ser relacionada em medida e tempo, o quê? Quilômetros por hora ou metros por segundo. Isso numa questão de distância, né? Ou a produtividade, peças por hora. Aqui talvez no problema lá no concurso, a gente está chegando lá, pegamos no problema. Ah, uma impressora, 5 impressoras imprimem tantas cópias em 5 minutos. Aí é uma questão de produtividade. Isso vai envolver impressoras, vai envolver produtividade de pessoas, realizam determinada atividade. Então, tudo isso vai estar relacionado com a produtividade. Podemos também aqui, ó, identificar tempo. Tempo aqui, pessoal, é uma coisa bastante interessante, porque assim como na hora e no metros, né, no quilômetros e nos metros, talvez o problema ele pede assim, um carro faz uma viagem de 50 quilômetros, né? Quantos metros esse carro anda por segundo?
isso daí está relacionando uma coisa com outra. O que nós vamos ter que fazer? Ou jogar tudo para metros, ou jogar tudo para quilômetros. Beleza? Isso aí nós vamos pegar mais nas próximas aulas. O tempo aqui seria mais interessante o quê? Nós identificarmos se o problema ele pede para nós em horas e pede o resultado em hora. Se ele pede, se ele dá o problema em hora e pede o resultado em minuto, ou se ele dá o problema para nós em minuto e pede em hora. Esse daí é bem tranquilo, tá? Por quê? Nós vamos ensinar um método de fazer divisão, ou aí nós vamos também estar pegando essa questão. Quantidade, né? Quantidade, litro, peça, unidade, ou qualquer tipo de quantidade que o problema der para nós. Valores, geralmente em reais. Porcentagem. Ah, professor, porcentagem nós conseguimos? Nós não tem que fazer cálculo de porcentagem? Pode fazer o cálculo de porcentagem também. Se você pegar alguns problemas que são relacionados à porcentagem e conseguir jogar ela na regra de 3, já era. Vai embora. Facilita a nossa vida, é rápido, nós vamos ganhar tempo, beleza. Ah, professor, fração. Pô, fração nós vamos conseguir? Vai conseguir, porque alguns exercícios eles vão dar o enunciado para nós em fração. Eles não vão nem falar em quantidade. Talvez eles vão dar um determinado tanque de água, né? Ele vai falar assim, tem 3/8 de um tanque de água. E ele vai pedir o resultado em fração, beleza? Então vamos para a próxima tela aqui, ó. Tipos de regras de 3. Pessoal, preste bem atenção nesse tipo aqui, porque nós temos que identificar essa regra de 3, né, simples, se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Professor, o que é isso, professor? Vou mudar esse quadro aqui para ele auxiliar nós aqui. Ó, vamos lá. Diretamente proporcionais. Quando as duas grandezas aumentam ou diminuem juntas. Como que é isso? X1, tá aqui, e Y1. Se eu tenho um carro que ele anda a 80 km por hora, e ele mantém essa velocidade de 80 km por hora, para cima, vai subir. Os dois. Agora, se os dois eles diminuem, aqui nós podemos falar de um contexto geral sim, sobre a eficiência. Sempre penso na palavra eficiência. Se uma grandeza ela é mais eficiente, ou o problema ele vai indicar que a grandeza ela vai aumentar a eficiência ou diminuir a eficiência, é aqui que nós vamos ver. Por quê? As duas aumentam, ó, aqui, ó. Vamos dar uma de Anderson Silva aqui, ó. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Multiplica cruzado. Se o problema for diretamente, ó, pensa comigo. Jab direto, jab cruzado. Vamos lá? Professor, como é que é esse negócio? Diretamente proporcional, multiplica-se cruzado. Se o exercício te der um direto, multiplica cruzado. Correto? Agora, inversamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou vice-versa. Então, aqui que está o conceito de eficiência. Se determinada grandeza ela é mais eficiente, consequentemente, a outra vai ser menos. Ou vice-versa. Se ela for menos eficiente, uma máquina ela é menos eficiente, ela vai gastar mais tempo realizando determinado serviço. E como que ficou aqui? Multiplica-se direto. Então, se ela vem aqui com você, ó, se ela vem te dar um cruzado, uma para cima e outra para baixo, multiplica-se direto. Vocês entenderam? Se não entenderam, nós vamos pegar no exercício agora, que vai ter falando exatamente o que é isso. Beleza? Primeiro problema, pessoal. Vamos resolver esse negócio, que é uma coisa... Olha, eu coloquei melancia aqui, gente, porque eu vou falar uma coisa bem real para vocês. Sou apaixonado por melancia. Meu pai tem sítio, ele planta melancia lá. Que coisa gostosa. Tá, professor, mas nós temos 120 melancia, nós vamos comer todas essas melancia? Não, professor, vamos ter que vender.
Vamos ter que vender essa melancia. Tá, temos em estoque 120 melancias. Se vendermos todas, obtemos um lucro de R$30. Quantas melancias teremos que vender para lucrarmos R$72? Vocês perceberam, pessoal, essas três grandezas que o problema está nos dando? Quais são as grandezas? 120 melancias, lucro de R$30. Ele quer saber a quantidade, que é o valor do X, para lucrar R$72. Beleza? Primeiro exercício, pedir para o nosso produtor mudar a tela. Então, nós temos aqui as seguintes grandezas. Vamos colocar aqui quantidade, correto? Fazer um traço aqui. E o lucro. Tá, o que nós vamos identificar? Se eu vendo 120 melancias, eu obtenho um lucro de R$30. Correto? Quantas melancias eu devo vender para obter um lucro de R$72? Ah, aí tá. Se eu vendo menos melancia, eu vou ter menos lucro, correto? Para que eu obtenha mais lucro, eu tenho que vender mais melancia. Então, as duas aqui são diretamente proporcionais. Diretamente, pelo fato de serem, não ter eficiência. Quanto mais melancias eu vender, mais lucros eu vou ter. Beleza? Então, vamos resolver isso daqui, ó. Voltando à tela aqui, ó. Eu tenho, então, aqui 120 por 72 e 30 vezes o X. Como vai ficar, professor? Vamos colocar lá. 30x, que é igual, como que ficou lá? 120 por 72. 120 vezes 72. Beleza? Como nós vamos fazer isso? Repete o 30x, aqui é uma equação que vai ser moleza, porque eu sei que vocês amam matemática e esses aqui vão tirar de letra. Professor, 120 vezes 72, como é que eu vou resolver isso? Uma forma fácil e rápida para vocês estarem resolvendo na prova. 120 vezes 72, esquece desse zero aqui, ó. Esquece por enquanto, deixa ele penduradinho aqui, vamos pensar nisso. 12 vezes 72. Vamos pegar o 2 primeiro. Eu sei que 2 vezes 2 são 4, correto? E eu sei que 2 vezes 7 é 14. 144. O 1 aqui, ele está na casa da dezena, então ele vai ser multiplicado por 10. 10 vezes 72, 720. 720 com 144, 4 baixa, 4 com 2 dá 6, 1 com 7 dá 8. Ah, professor, ficou o zero penduradinho aqui. O zero vai na frente. 8.640. Beleza? 8.640. Tá bom. Agora eu tenho que dividir esse valor pelo 30, porque aqui ele está multiplicando, vai passar dividindo. Tá, mais uma vez, o que eu devo fazer, professor? Vamos simplificar essa nossa vida aqui, beleza? Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Então vamos lá. Tem zero em cima, tem zero embaixo. Vamos cortar isso. Vamos deixar essa divisão nossa mais simples. Então ficou aqui, ó, 8.644, né? 864, porque o zero nós já cortamos, dividido por 3. Correto? Qual o número mais próximo, vezes 3, mais próximo do 8? São 2. 2 vezes 3, 6. Vai sobrar 2. Abaixa o 6, vai ficar 26. O número mais próximo é 8. 3 vezes 8, 24. Vai sobrar 2. Baixa o 4, mais uma vez o 8. Vai dar 0. 288. Esse é o resultado? Sim, esse é o resultado do nosso problema. Aqui então,
124. Faltou um aqui embaixo, mas é o... Ah, não. Tá aqui, ó. 288. Beleza, pessoal? Tudo certo? Esse daqui é o primeiro problema. Segundo problema, professor. Vamos lá. Um carro faz uma determinada viagem a uma velocidade de 80 km por hora em um tempo de 2 horas. Então, vamos identificar. Primeira coisa, as duas grandezas, 80 km por hora, que é a velocidade, e o tempo, que são 2 horas. Correto? O tempo de 2 horas e a velocidade de 80 km. Quanto tempo este mesmo carro levará para fazer o mesmo trajeto a uma velocidade constante de 32 km por hora? Pessoal, vamos fazer a tabelinha até aqui, para vocês identificarem. Na hora da prova, eu falo para vocês que não é necessidade colocar, por exemplo, velocidade, para vocês saberem, velocidade e tempo. Não é necessário, porque assim, se vocês identificarem o que é tempo e o que é velocidade, vocês já vão jogar direto no problema. Então vamos colocar aqui, 80 km por hora. 80 km por hora, ele percorre 2 horas. Ele gasta 2 horas. Quanto tempo esse mesmo carro levará para fazer o mesmo trajeto a uma velocidade constante de 32 km por hora? Olha lá. Aqui já vai o X. Sobrou um espaço vazio, é o X. Como que vai ser? Se eu aumentar, agora que está aqui, vamos identificar se ela é diretamente proporcional ou inversamente. Concordam se eu disser que se eu andar com um carro mais devagar, eu vou gastar mais tempo? Correto? Então, se eu diminuo a minha velocidade, eu vou gastar mais tempo. Então, como que vai fazer quando estamos lá? Jab direto, nós vamos dar um cruzado. Jab cruzado, um para cima, um para baixo, direto. Fechou? Como que vai ficar? 80 vezes 2 e 32x. Mais uma vez peço para o nosso produtor mudar o nosso quadro aqui. Então vai ficar assim, 80 vezes 2, que é igual a 32x. Fechou? Não fechou. Vamos ter que resolver isso daqui de uma forma bacana. Como que vai ser? 2 vezes 8, sei que é 16. 16 sobrou 0, 160. Igual 32x. Tá, agora o 32 é a mesma coisa. Ele está multiplicando, né? Vai passar dividindo. Então vamos inverter aqui, esse x é 30x, que é igual a 160. 160 dividido por 32. Beleza? Então vamos lá. Eu sei aqui, pessoal, que nós não podemos assim simplificar porque não é diferente do primeiro caso e não tem um zero para nós simplificarmos isso, né? O que nós vamos ter que usar aqui agora? Fazer a continha que nós aprendemos lá no primário. Essa continha aqui de dividir com 2 números aqui, lá no primário. Mas aqui também vai ser moleza. Professor, como que eu vou achar? Eu não sei, é difícil a tabuada do 32, professor. Como é que eu vou achar um número mais fácil? Tá. Pessoal, nós sabemos que 10, a tabuada do 10 eu acho que todo mundo sabe, né? Nós sabemos que 10 vezes 32 são 320. Correto? Correto. Eu quero achar 160. Eu sei que a tabuada do 5 também vai ficar fácil, por quê? Vai ser a metade de 320. Correto? Correto. Então a metade de 320 são quanto? São 160. Concorda dizer? Metade de 32, vamos pensar assim. A metade de 32 são 16? São. Então, eu sei que 5 vezes 32
são 160. Aí, agora fechou. Beleza? Então, o nosso tempo aqui, 5 horas. Beleza? Voltando na nossa tela de problema. Aqui tem a opção 4 horas, sim. Vai ser a opção de número 4, 5 horas. Beleza? Beleza, professor. Vamos ao próximo problema. Ó, aqui é a questão que eu falei da impressora sobre a produtividade. Talvez o exercício vai nos dar impressora, nos dar pessoas produzem tantas peças. Vamos lá. Uma impressora produz 1000 panfletos em 40 minutos. Quantas horas? Olha lá, agora está com horas. Esta mesma impressora levará para produzir 3.500 panfletos. Pessoal, vamos nos ligar bem aqui, ó, porque essas questões de concurso, eles sempre tentam a nos confundir. Como? Pedindo problema em minutos e dando problema em minutos e pedindo o resultado em horas, ou vice-versa, ou nas opções eles colocam números muito próximos, correto? Observamos aqui, ó, que tem as opções, nós temos 2 horas e 20 minutos e 2 horas e 30 minutos. Então são 10 minutos e que, se o seu cálculo der mais aproximadamente com 30 ou com 20, aí você vai ficar em dúvida. Mas o cálculo que vocês vão aprender aqui vai ser um cálculo exato. E com certeza vai ter em uma dessas opções aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Vamos identificar as grandezas. Nós temos aqui 1000 panfletos, 40 minutos. Eu quero saber o resultado em horas de 3.500 panfletos. Beleza? Vamos passar ao nosso outro quadro lá. Então nós já vamos montar tudo isso. Quer ver, ó? Nós temos 1000 panfletos em 40 minutos. Quantas horas? Primeiro, esquecemos das horas. Vamos pensar em tudo em minutos. Depois nós vamos converter o tempo para horas. Beleza? Quantas horas essa impressora leva para produzir 3.500 panfletos? Então, nós sabemos que se eu aumento o meu tempo, eu vou produzir mais, correto? Então aqui é débito direto, débito cruzado. 1000x, que são igual 3.500 vezes 40. Beleza? Como vai ficar isso, professor? Repete o 1000x, que são igual 3.500 vezes 40. Pessoal, esquecemos do zero. Não pense nesse zero, só pense no 35 vezes 4. Ah, professor, como que é? Não, pensa assim, ó. Nós sabemos que 35 vezes 2 são 70, correto? Se 2 vezes 35 são 70, 4 vezes 35 são 140. Beleza? Quantos zeros sobraram, professor? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, professor, mas não precisa fazer aquela conta aqui, um número aqui, uma chave e o resultado aqui? Não, não precisa nada disso. Vocês precisam ganhar tempo. Tempo é muito importante em um concurso. Então, tudo isso de facilidade que nós temos em não montar quadros, não montar contas, e nós resolvermos essa do jeito que ela está, melhor para nós. Então, 3.500 vezes 40 dá um total de 140 mil, correto? 140 mil. Ok. 140 mil, o mil aqui, ó, ele está multiplicando, vai passar a dividir, x que é igual 140 mil dividido por 1000. Conta tá moleza agora, né?
corta os 2 zeros, corta mais os 2 zeros, corta mais os 2 zeros. Eu tenho 140, dividir por 1, dá quanto? 140. Tá, mas deu em minutos, que eu tenho em 40 minutos. 140 minutos. Pessoal, 1 hora tem quantos minutos? 60. 60 minutos. 2 horas 120. Correto? Agora nós podemos aqui, ó. 140 menos 120, então menos 2 horas. Um resultado nós já temos, que são 2 horas. Mas ele está pedindo aqui, ó, o resultado em... vai dar mais que essas 2 horas. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que ver o quanto que vai sobrar. Vai sobrar, então, 20. Nós estamos trabalhando inteirinho aqui com minutos, então, 20 minutos. Resultado final, 2 horas e 20 minutos. Como que está lá no nosso exercício? Tem esse resultado lá? Tem que ter, né? Porque hoje, imagina nós fazer uma conta, gastar o nosso tempo na prova e não tiver. Aí fica complicado. 2 horas e 20 minutos. Opção de número 3. Beleza? Tá lá. Vamos para o próximo exercício? Aqui, agora vimos o número de porcentagem. Muitos podem perguntar assim, pô, professor, como que vai ser a porcentagem? Vamos identificar todas esses... Primeiramente, identificou as grandezas? Fechou. É só nós sabemos o que vai ser multiplicado por quem, aí já era. Beleza? Então vamos lá. Em uma determinada prova de concurso público, existem 18 questões de português, 9 de matemática e 5 de informática. Sabendo que a prova possui 90 questões, qual a porcentagem, respectivamente, que cada matéria representa ao número total de questões? Pessoal, eu quero fazer uma observação aqui, bem legal, porque assim, o problema, talvez ele dá para nós assim muito grande, né? O problema ele dá um enunciado muito grande, isso nós começamos a ler e tal, que Maria fazia isso, Pedro fazia aquilo e José fazia. Isso é para que nós tenhamos concentração e foco no exercício. Isso que é a verdadeira função dele, ele quer te pegar, de alguma forma ou de outra, ele quer testar a tua atenção. Então, começamos a ler, o exercício assim, assim, assado, anote, joga na tabela, faz uma tabelinha no cantinho, alguma coisa, para você não se perder, beleza? Vai gastar um pouco de tempo? Não, não vai. É o tempo necessário que você vai ter para resolver esse exercício, beleza? Vamos voltar no quadro, então? Vamos terminar de ler aqui, ó. Sabemos que a prova possui 90 questões, qual a porcentagem, respectivamente, que cada matéria representa ao número total de questões. Então, vamos pegar os números, beleza? Vamos voltar ao nosso quadro de anotações. Okay? Pedir para o nosso produtor, aqui, ó, nosso quadro de anotações. Ele vai nos dar aqui, ó. E nós temos, então, 18 de português. Beleza? Nós temos 9 de matemática. E nós temos 5 de informática. Ok. Nós temos um total também de 90 questões. Professor, como é que nós vamos resolver isso? Pessoal, bem rápido, bem simples. Por quê? Eu sei que 90 questões correspondem a 100% da quantidade de questões. Beleza? Eu quero saber aqui, de português primeiro, eu quero saber 18. Quantos por cento? Concordo se eu disser que eu tenho 90. Se eu diminuir a quantidade de questões, eu vou ter uma porcentagem menor. Se eu aumentar, eu vou ter uma maior. Então, as duas ao mesmo sentido, diretamente, proporcional. Multiplica cruzado. Vai ficar aqui, então, 90x, que é igual
Vamos simplificar nossa vida? Ó. 18 vezes 100 dá quanto? 1 vezes 18, 18. Quantos zeros tem lá? 2. 1.800. Fechou? 1.800 dividido por 90. Aqui, ó. 0 em cima, 0 embaixo. Cortou. 180 dividido por 90. Vamos jogar na chave lá. Opa, vamos fazer uma chavinha mais bonita aqui. Que essa daqui tá bem... Ó. 180 divididos por 9, no caso. Vamos pegar esse 18? Quantas vezes 9 eu tenho que ter para obter 18? 2. 2 vezes 9, 18. 0. Sobrou um 0. 20. Pô, professor, achamos? Sim, achamos que 18 questões correspondem a 20% do valor total da prova. 20%. Segundo exercício, segundo quesito, na verdade, do exercício. Vamos lá? Vamos apagar um pouquinho esse quadro aqui. Olha lá. Rapaz, eu quero ter um quadro desse aqui na parede do meu quarto, porque eu gostei desse quadro aqui, pessoal do céu. Se tiver a oportunidade, eu vou ainda encomendar um quadro igualzinho esse aqui, porque, olha, é muito legal. Eu gostei de usar esse daqui. Então, vamos lá. Nós queremos saber agora quantos por cento que 9 representa de 90. Correto? Então, vamos lá. 90 é a quantidade total. Logo, 9 vão representar quanto? Mesmo esquema, multiplica cruzado. Nós temos aqui, então, 90x igual 9 vezes 100. Pessoal, jogo rápido, né? 900. 900 dividido por 90, corta os dois zeros. Outra coisa rápida aqui, ó. 90 dividido por 9 é 10. X é igual a 10. Fechou? Então, eu sei que 9 questões de matemática correspondem a 10%. Vamos colocar bem pequenininho aqui, ó. 10%. Ok? Agora 5, professor. Como é que nós vamos fazer com esses 5? Vamos resolver isso aqui também. Então, eu tenho 90. Vocês viram, pessoal, que sempre vai ser, a jogada sempre vai ser a mesma. 90 questões correspondem a 100%. 5 questões correspondem a quanto? Multiplica cruzado. 90x, que é igual a 5 vezes 100, 500. 90 multiplicando, passa dividindo. 90. Fechou? Agora deu uma continha aqui, ó. 50 dividido por 9. 50 dividido por 9. Beleza? Como que vamos fazer isso? Eu sei que 10 vezes 5 são 50. Ou 50 dividido por 10 são 5. Logo, 9 vezes 5 são 45. Então, 5 vezes 9, 45. Sobra 5. Ah, não deu mais nada. Primeira vez, coloco a vírgula. 5, acrescenta um zero. 5 vezes 9, 45. Pessoal, ligaram que é o mesmo valor? Essa conta vai dar uma dízima, certo? A dízima, como nós sabemos, sempre é arredondada a um número. Geralmente, quando o exercício pede 2 casas após a vírgula, aumenta-se um número na segunda casa. Quando pede 3 casas após a vírgula, aumenta-se a terceira casa. Então, o que vai acontecer aqui? 5,5 vai ficar 5,6 ou 5,56.
o nosso resultado lá, só memorizando 20%, 10%, 5,5% ou maior. Voltando ao nosso quadro de questões, né? Aqui nós temos as seguintes: 15,6 não é. 20 de português, 20 de português. Pessoal, outra dica também bem bacana em concurso, vocês perceberam que nós primeiramente localizamos o valor, a porcentagem da matéria de português. Logo, localizamos português, nós já vamos excluir a primeira opção e a última, porque nenhuma delas são 20%. Vamos ficar só com essas duas aqui, correto? A segunda, matemática, 10%, está correto. Aqui, ó. Aqui vai ser onde que podemos cair. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que na matemática sempre é arredondado acima e não abaixo? Então, o resultado da número 2 aqui, ó, 5,56, que é o resultado correto. Por quê, professor? Sempre arredondado para cima. Nunca para baixo. Marcasse a 6, rodava mesmo. Beleza? Próximo exercício. O salário do professor Mate... Puxa vida, agora eu estou jogando um problema até pessoal aqui, ó. É problema, né? Quando se trata de problema, vocês estão vendo aí que não está fácil para ninguém. Tá, vamos lá, mas que é um problema legal. Sabemos que o salário do professor Mate sofre um aumento de 20% e ele passa a receber R$ 960. Qual era o valor do salário do professor Mate antes do aumento? Quando que era? Bom, pessoal, vamos utilizar a regra de 3, mesma coisa. Nós sabemos que, só que aqui que está um porém. Vamos montar a nossa tabela, né? A nossa planilha aqui, para pelo menos localizarmos se nós vai ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vamos lá, a porcentagem lá, ele sofre um aumento de 20%. Correto? Correto. Sabemos que ele sofreu um 20%, quanto que ele está valendo sobre o primeiro montante? Ele está valendo 120. É correto dizer? Sim, é correto dizer. Ele está recebendo 960. Então, logo, nós sabemos que 960 é o valor referente a 120% do salário dele. Nós queremos saber, ó, qual era o valor do salário do professor Mate antes do aumento. Antes do aumento era 100. Correto? Ah, mas ele sofreu um desconto de 20% sobre 960. 960 eu ia colocar aqui, ó, 100. Logo, ia colocar embaixo 80, porque ele perdeu 20%. Vamos pensar numa massa bruta. Na porcentagem, uma massa bruta é 100. 100. Ele vai sofrer um aumento 100 mais o aumento que ele vai sofrer. Ah, ele sofreu um desconto 100 menos o desconto que ele sofreu. Beleza? Beleza. Multiplica cruzado, porque se eu ganho mais, se eu aumento mais, eu vou ganhar mais. Correto? Não tem um índice de eficiência a ser comparado. Se eu sofro um desconto de 20%, um produto sofre um desconto, ele vai valer menos. Correto? Correto. Então, multiplica cruzado. 900 vezes 100, 960 vezes 100 e x vezes 120. Vamos pedir para o nosso produtor mudar o quadro mais uma vez. Então, vamos lá. 960, 120. O x, que nós queremos saber o valor do salário dele antes do aumento, que é correspondido a 100%. Multiplica cruzado. Vai ficar 120x, que é igual. Vamos fazer direto? Nós sabemos que 1 vezes 96 é 96. Repete 96. Quantos zeros tem? 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Fechou? Fechou. Então, próximo passo. Corte 120. Vai passar dividindo. Zero em cima, zero embaixo. Corta também. Vai ficar
9.600 dividido por 12. Professor, não sei também a tabuada 12. Não precisa saber, vamos trabalhar com hipóteses, vamos trabalhar com a tabuada que nós sabemos. Qual nós podemos multiplicar aqui mais fácil? A do 10, novamente. Então, ó, 9.600 divididos por 12, como que vai ficar? Eu sei que 10 vezes 12 dá um total de 120. Opa, mudei o quadro em vez. Ah, vai dar 120. Aqui é 10. 10 vezes 12 dá 120. Vamos, tá bem próximo, né, do 96. Vamos pegar só o 96. Vamos ver quanto 9 vezes 12 dá. 120 menos 12, 108. 8, então. Ainda não deu. 108 menos 8, 96. Está lá, achando. Pegamos de cima para baixo. Localizamos a tabuada do 12 brincando aqui. Entenderam, pessoal? Então, vamos lá. Vamos multiplicar por 8. 8 vezes 12, eu sei que é 96. Vai dar 0. Quantos zeros sobraram? 2 zeros. 2 zeros. 800. Voltando ao quadro, eu sei que o salário do professor Mate, antes do aumento de 20%, era R$ 800. Legal, pessoal? Legal. Pessoal, eu fico por aqui hoje. Quero mandar um grande abraço para vocês e dizer que na próxima aula nós estaremos de volta aí com mais matemática e desenvolvendo esse amor, essa paixão por essa matéria tão linda. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês e até a próxima.